Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Instituto Fabiano Pires, na nossa série As Armadilhas da Pornografia. Nós estamos agora na quarta aula de mais de uma dezena de aulas. Eu tenho certeza que as informações até aqui trazidas, com certeza, literalmente, já trouxeram para você alguns questionamentos, já te fizeram pensar um pouquinho mais. E com certeza daqui para frente as coisas só vão ficando um pouquinho mais apertadas no sentido de mais conhecimento, para que você possa realmente conhecer os meandros da pornografia e inclusive, quem sabe, sair dessa mazela que tem trazido tantos prejuízos pessoais e para relacionamentos matrimoniais. Antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o vício da pornografia. Eu quero que você faça a sua inscrição no nosso canal aqui do Instituto Fabiano Pires, se você não é cadastrado, para que você possa receber a informação da colocação de todos os nossos vídeos na plataforma e também que você possa aí fazer o curtir do vídeo, né? Você curta aí o vídeo, aperte aí para que você possa curtir, para que esse vídeo possa de fato chegar ao maior número possível de pessoas, porque com certeza essas informações vão ser bênção para outros tantos, né, que vão ter contato com tudo aquilo que nós vamos dizer hoje aqui, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre o vício da pornografia e eu quero já de antemão dizer para você que a pornografia de fato pode gerar um vício, e quando eu falo de vício em pornografia, eu estou literalmente falando que ela pode ser uma patologia e literalmente também falta de controle pessoal. Então, como eu disse em aula anterior, só faz consumo de pornografia quem quer, ninguém é obrigado a fazer esse consumo, mas uma vez feito o consumo da pornografia, a pessoa também tem que tomar uma decisão muito mais acertada de sair desse processo, senão ela vai ficar aí literalmente escrava por conta dessa circunstância. E o vício na pornografia se torna uma patologia porque a pessoa começa a, dependendo do grau de envolvimento com ela, a não conseguir achar com muita facilidade a saída para aquilo que está fazendo. Então ela perde o controle e precisa, consequentemente, de ajuda. Inclusive, para algumas pessoas, a pornografia, por conta de ser um vício, pode se transformar literalmente no seu estilo de vida, ou seja, a pessoa não consegue fazer com que o seu dia a dia seja tão normal quanto se não estiver fazendo o consumo da pornografia. Então, infelizmente, essa é uma realidade que tem que ser vista para que as pessoas possam ter dias muito melhores, tá certo? O viciado em sexo por causa da pornografia se torna também uma pessoa que nós chamamos ou conhecemos, nós conhecemos como voyeur. Quem é o voyeur? É justamente aquela pessoa que gosta de olhar outras pessoas praticando atos sexuais. Normalmente um voyeur não gosta apenas disso, né? Um voyeur tem aqueles que são voyeur que gostam de repente olhar pessoas se despindo, pessoas nuas, mas a maior parte daqueles que são voyeurs são justamente pessoas que gostam de ver outras em práticas sexuais. Então isso pode entrar até dentro de uma categoria de parafilia, que vamos falar posteriormente, porque dentro de algumas designações de parafilia, o voyeurismo, que é ser voyeur, que gostar de olhar isso, pode entrar dentro da categoria de parafilia, tá bom? Mas depois nós vamos ver isso com detalhes. O vício na pornografia leva a pessoa a práticas cada vez mais degradantes, é como eu disse anteriormente. Quanto mais você consome pornografia, mais baixo você vai conseguindo ir, ou seja, você vai se aprofundando, de repente você olha para trás e não consegue ver muita saída, porque você já está tão consumido por aquela situação que para você se torna parte do seu cotidiano, que talvez você não consiga ver uma solução para literalmente você se libertar dessa situação. O ciclo do vício funciona da seguinte maneira. Primeiro, tudo começa na mente, com as fantasias. Então, como é que uma pessoa começa a consumir pornografia? Primeiro, ela começa na sua mente, começa a fantasiar, e ela de repente não acha, por alguma maneira, a forma de consumir pornografia e começa a consumir pornografia e alimentar a sua mente com mais e mais e mais fantasias. Depois, ela começa, já no seu ritual de consumo de pornografia, a fazer com que haja processos de tal forma que se torne uma rotina. Então a pessoa primeiro fantasia, começa a consumir pornografia e depois começa a colocar o consumo da pornografia dentro da sua rotina diária ou regular de vida. Em terceiro lugar, ela começa algumas ações, dentre elas não só o consumo da pornografia, mas também a masturbação e outras coisas mais que podem vir advindas justamente desse consumo de pornografia. E em quarto lugar, começa a surgir também na vida dessas pessoas, em algum momento do consumo da pornografia, pode ser logo no primeiro momento, pode ser um pouco depois, pode ser muito tempo depois, que é o desespero. Por quê? Porque o prazer momentâneo passa. Então aí a pessoa pode ficar entristecida, pode ficar arrependida, pode ficar frustrada e inclusive literalmente desesperada, porque aquele consumo de pornografia com mais outras ações
adjuntas não traz mais satisfação para ela como ela gostaria que trouxesse, e isso faz com que haja realmente um desespero. E aí nós precisamos pensar o seguinte: quando o sexo é feito entre casados, nós temos o desejo, como eu falei para vocês, tudo tem que começar na cabeça, na mente, também tem a ação e depois tem a recompensa. Então você tem o desejo, você pratica a relação sexual com o seu cônjuge e a recompensa é que os dois têm prazer através do orgasmo. E evidentemente não só do orgasmo, mas do contato íntimo, do carinho e daí por diante. Já o sexo feito com a ajuda da pornografia é diferente. Tem o desejo também, tem a ação também e tem uma certa recompensa por um tempo. Só que tem uma quarta situação que não tem no relacionamento entre marido e mulher quando é feito de forma comum, que é a culpa. E essa culpa, vou dizer de novo, ela pode chegar logo no primeiro momento, ela pode chegar um tempo depois ou ela pode chegar muito tempo depois. Como eu disse em vídeo anterior, se a pornografia fosse muito boa e construtiva, ela não precisaria ser consumida de forma escondida, né? Então, imagine só, se a pessoa que está consumindo pornografia pudesse ter isso revelado para todas as pessoas do seu ciclo de relacionamento. Não geraria nela vergonha? Então, por esse fato, vai gerar, evidentemente, culpa permanente, até porque vai ter o receio de que alguém possa descobrir aquilo que está sendo feito. Alimentar o vício em pornografia acontece pelo desencadeamento de alguns gatilhos. E esses gatilhos são, evidentemente, gatilhos mentais que vão gerar uma sequência de fatos. Então, por exemplo, um gatilho específico, pode ser vários, eu vou citar pelo menos um. Um gatilho específico é a pessoa estar sozinha. Quando uma pessoa está acompanhada de outras pessoas e não consegue consumir pornografia, às vezes ela fica com desejo de consumir, mas não pode partir para a ação, para a prática. Mas quando ela fica sozinha, ela quase que de imediato já corre para tentar fazer com que haja, então, a satisfação daquele desejo dela de fazer o consumo da pornografia. Por conta disso, ela começa, então, a fazer esse consumo e, na medida que ela vai consumindo, ela quer mais, mais e mais. Por conta desse consumo exagerado, ela então parte para a ação da masturbação, evidentemente, por conta de querer se satisfazer, trazer o prazer, mesmo que seja momentâneo. Depois, ela pode até se arrepender, mas no fundo, ela pensa consigo, não, só mais essa vez, vai ser só mais por esse momento, vai ser só por um período de tempo, e ela tenta justificar, inclusive, a falta de sexo na sua vida, no seu casamento, na sua história, e ela começa a repetir isso permanentemente. Repito, citando apenas o gatilho de estar sozinho. Cada pessoa consome pornografia por conta de um ou mais tipos de gatilhos. Eu coloquei apenas o gatilho de repente, a pessoa estar sozinha e com toda a liberdade de fazer esse consumo, que na verdade se torna uma rotina cheia de processos que a pessoa faz e, infelizmente, o consumo de pornografia, para quem tem esse hábito, é uma rotina quase que consecutiva das mesmas coisas, e isso tem que ser quebrado em algum momento, porque se não for quebrado, evidentemente a pessoa vai continuar viciada e sendo consumida por esses desejos cada vez mais prostituídos de valores morais, não é? Inclusive, eu quero dizer para você com toda a convicção de que uma pessoa que chega a estar viciada em pornografia, aquela pessoa que não faz um consumo apenas esporádico, mas ela faz um consumo já como um viciado, se ela não fizer aquilo, ela não tem satisfação, ela precisa de um tratamento especializado. Ela precisa de acompanhamento com alguém que possa ajudá-la a se libertar dessa circunstância, porque nem sempre as pessoas conseguem sozinhas, é mais que evidente que a maior parte de nós tem que ter, para nos libertarmos de qualquer circunstância que nos prende ou nos escraviza, a primeira decisão é ter desejo pela libertação. Isso aí é premente. Só que dependendo do envolvimento com a pornografia, muita gente vai precisar literalmente de uma ajuda de um profissional, de alguém que possa ter o conhecimento devido e a graça de Deus também para acompanhar e ajudar essa pessoa a se libertar dessa situação. Não é à toa que muita gente sempre chamou o consumo de pornografia de droga do sexo. Por quê? Que é uma droga? Porque gera vício, né? Se a pornografia não gerasse vício, nós não teríamos tantas pessoas literalmente enclausuradas por conta dessa situação no seu cotidiano e automaticamente não teríamos também tantas pessoas passando por dificuldades tremendas, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito do relacionamento com o cônjuge, no âmbito do relacionamento com Deus, por conta desse vício. Então, que nós todos possamos pensar literalmente se essa é uma realidade da nossa vida. Vou repetir, não importa se diária, se regular ou se esporádica, para que nós possamos procurar os caminhos devidos, e nós vamos falar de muitos deles aqui ao longo dos vídeos, para que nos libertemos dessa situação e possamos ser pessoas livres, principalmente livres com a cabeça leve e livres para ter um relacionamento conjugal muito saudável e livres principalmente para servir o Deus que nós servimos, né? Ou dizemos que servimos, tá bom? Vem comigo, tem muita coisa boa para a gente ver e não esquece, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e vem comigo.